Olá, pessoal. Este aqui é o RFID Talks e eu vou conversar hoje com o Fagner Sivinski, que é gestor de TI da Mensageiro dos Sonhos. Olha que nome bacana para uma empresa que faz pijamas, faz roupas para ficar em casa, né? Tudo bem com você, Uhum. Fagner? Como é que estão as coisas por aí em Brusque? É isso que você está agora? É onde você está? Isso mesmo, Edson. Bom dia aí, é um prazer estar aqui com você aí nessa entrevista. E falo de Brusque, na parte da Mensageiro dos Sonhos, uma empresa aí com 26 anos de casa, né? De onde ela se mantém no Funcionário. mercado e estou em 15 anos na empresa. Caramba, Fagner. E me fala uma coisa, são 13 lojas próprias e ainda vocês fabricam também o Private Label, né? O PL, que é para outras marcas, é isso? Isso mesmo, trabalhamos tanto com a marca quanto o PL simultaneamente, né? Dentro da mesma empresa. Muito bom. E vocês estão trabalhando com RFID, né? A tecnologia da ITAG, e isso acabou incrementando aí, beneficiando os processos da empresa. Eu queria que você falasse um pouco disso, especialmente porque você também é um profissional de TI que está antenado nas coisas e sabe que tem que entender de negócios e hoje tá muito envolvido com a parte de gestão da empresa também. Eu gostaria que você contasse um pouquinho disso e falasse desses avanços que vocês conseguiram e como é que, por exemplo, a padronização aí pela GS1, né, pelos padrões GS1, pode beneficiar vocês e também alavancar aí negócios com as empresas para as quais vocês fabricam também, né, os Uhum. produtos. Bom, tudo começou numa necessidade onde a gente gostaria de otimizar o processo nosso de faturamento e a parte de entrada de peças de produtos no estoque, né? Essas conferências. Então a gente foi atrás, fizemos estudos, avaliamos algumas empresas, né, do ramo e a gente viu que a tecnologia, o RFID, era algo que fazia sentido e entraria no nosso processo como estudo. Então fomos atrás, algumas empresas, chegamos na parte da ITAG, uma empresa aí que fomos muito bem recepcionados, já tínhamos ouvido falar em algumas feiras, em eventos e até na própria TOTS, Virtual Age, que é onde, lá de Cianorte, né, que é onde vem a terra lá do Gambim, dessa parte da ITAG, e fomos atrás e pesquisamos e avaliamos vários processos. Então, em cima disso, mapeamos e vimos que faria sentido iniciarmos o processo pela parte nossa de estoque, onde a parte de faturamento. Então, estoque de produto acabado, ali em diante para a parte onde recebe o pedido, faz a separação, o picking, e aí a parte toda da logística. Então, começamos por ali. E foi algo que pensamos que ia demorar, ia levar um certo tempo, mas foi muito rápido e muito simples o processo. Realmente, assim, a ITAG nos deixou bem tranquilo, quanto a isso, né, é, a essa inserção de integração dos softwares, da ferramenta, enfim, nos nossos processos. E como a gente já tinha estudado bastante também e mapeado os processos, também foi algo que facilitou essa implantação, né? Então, implantamos o software ali e vimos o excelente ganho que nos trouxe em relação à velocidade, otimização e acuracidade da informação também, né? E, É e, algo co- que Aham. foi muito positivo. E como é que você estava me contando aí até um pouquinho antes da gente começar a gravar, que você teve uma redução bastante importante do tempo, né, dos processos de recepção e de entrega de mercadorias, né? Isso mesmo. Esse tempo foi em relação. O foco não era pessoa, era processo, né? Mas Sim, hoje tu precisa das pessoas para fazerem esse processo que é muito manual, né? sim, Então, de sim. tirar a peça lá da prateleira, do estoque, colocar essa peça na caixa, enfim. E antes o processo era feito a bipagem dessa peça. Então, basicamente, o processo nosso de tirar lá do estoque, colocar na caixa, não mudou. Ele continua lá daquela forma. Mas o nosso processo, onde ia para uma área de bipagem, onde teria que bipar as peças, fazendo uma conferência uma a uma, onde a gente fez o estudo e mapeou, onde cerca de 6 pessoas que estavam no setor levavam em torno de, em média, 800 peças por hora, que é o que bipavam, a gente eliminou isso através de colocar essa caixa diretamente no portal e fazer o clique do botão lá de 5 a 7 segundos a leitura do RFID, das informações, e automaticamente ele traz tudo aquilo na tela. Então, todo aquele processo, onde 800 peças hora se bipava por pessoa, eu eliminei, levando então em torno de 7 segundos, né?
talvez botando aí um pouquinho mais, 10, 12 segundos, pela questão de abrir a porta e fechar, mas é algo que realmente teve um ganho significativo. Então, o que eu faturava antes com 6, hoje eu faturo com 2 em todo o processo. E também, além desse benefício, a parte de entrada de produtos no estoque, aquela conferência que vem para a entrada, onde também era bipado 1 a 1, eu também eliminei, né? Então, hoje basta o que eu tenho para entrar, colocar no portal, fazer, apertar o clique ali, um botão, ele faz a leitura, eu finalizo a transação e ele já está no meu estoque. Então, é algo realmente muito rápido, é um ganho muito significativo que a gente teve nesse processo, nessa etapa, né? E Fagner, quando você fala da redução de tempo, tudo tem uma questão adicional, né, da utilização da tecnologia de RFID, que é você ter certeza daquilo que você recebeu, daquilo que você enviou, inclusive evitando que haja reclamações indevidas, né, de determinados pontos, né, de cada etapa do processo, né? Sim. Eu consigo hoje fazer a rastreabilidade dos itens basicamente em tempo real, né? Se eu quiser. O controle, encontrar aquela peça que pode estar perdida no estoque ou no meio de campo, saber onde transitou o RFID, me permite isso, essa localização de olhar. Então, às vezes, num estoque gigante, a gente tem um grande volume de estoque, para te encontrar, às vezes, uma peça, por mais organizado que esteja, né? Às vezes só tem uma unidade no estoque, a localização se torna muito mais fácil. Então, todo esse controle de mercadoria, tudo é legal o que a tecnologia nos proporciona, né? A confiabilidade na informação também, né? Da curacidade daquilo que tu tens ali, que tu estás buscando, é algo que impressiona também. Então, estoque a gente sabe que quando mexe várias pessoas é fácil de a gente ter um problema de um furo, né? Nunca tem a curacidade 99%, sempre tem os seus problemas. Então, é algo que a tecnologia nos traz mais próximo desse valor de 100% de acuracidade, né? De Sim. 99,99%. Então, é algo que realmente nos ajudou muito. E a facilidade da leitura, né? É algo que é impressionante, porque a bipagem realmente, a gente toca isso, é um processo simples, mas a gente toca muito nessa tecla porque é algo que impressiona pelo toda a informação que ela traz em segundos, né? Uhum. Enfim, capacidade de armazenamento, aí a gente vai estendendo outras coisas que a gente poderia tirar o melhor proveito da tecnologia, né? A Mas os própria pontos-chave integração são com. esses que. Pois não, pode terminar. Os próprios pontos-chave são esses que eu acabei mencionando, né? Sim, a própria integração com o seu sistema de gestão, né, com o seu ERP, que você já mencionou também é uma coisa importante, acaba dando uma agilidade em todos os processos, né, em toda a capacidade de você gerenciar aquilo que você tem. Agora, a fabricação é toda aqui no Brasil? Como é que é o esquema de trabalho de vocês? Sim, a gente trabalha tanto com a marca própria quanto PL, como a gente já mencionou, Uhum, e a gente trabalha todos aqui dentro como um cliente. E até é case para algumas empresas virem estudar a gente aqui. A gente sempre tem as portas abertas para quem quiser vir nos visitar e conversar e conhecer um pouquinho da empresa, né? É uma uhum, empresa que a gente considera de médio porte e muitas coisas para melhorar, mas a gente sempre está aberto a trocar as figurinhas, né? Trocar as ideias e mostrar o que a gente tem aqui e ter essa interação. Então, enfim, trabalhamos com as duas marcas, PL, marca própria, e, como falei, tudo como cliente, e a gente direciona parte do que é produto acabado, segue para um fluxo, que é para o estoque, que é da marca própria, e o que é uhum. PL, basicamente, segue o fluxo da logística, onde já se fatura e envia direto para o cliente, né? Sim. Mas os dois processos são muito parecidos. Na questão do jetinho, você tem alguma coisa específica que você tenha a dizer em relação a essa padronização, o benefício que isso te traz em negócios, em processos? É, um, o que eu posso dizer, basicamente, criado a padronização do processo, da numeração, de ter o seu próprio código, de ter aquela sequência e conhecer que aquilo é nosso, né, que é o que está Uhum. cadastrado na GS1. Enfim, benefício realmente é a questão de padronização de processos. E, basicamente, a gente não tomou muito tempo em relação a isso, apesar de saber os benefícios e a padronização, porque na implantação da ITAG, como eu mencionei lá no início, é algo que eles estão totalmente adequados. E na implantação foi algo que foi comum a gente implantar e seguir nesse processo, né? De adicionar essa padronização, de fazer a homologação direto com a GS1 através de um código que é único para a empresa,
que tem a sua sequência ali, enfim, é algo que nos trouxe foi comum a transição, foi normal, né? A gente não sentiu, foi suave. Bacana. E você tem já alguma visão futura de como é que você pode utilizar essa tecnologia, Fagner? Eu sei que, por exemplo, para algumas empresas, a questão da sustentabilidade é um ponto importante e é crescente, né? A União Europeia, inclusive, está impondo algumas restrições que devem ser implantadas nos próximos anos, impondo que você tenha uma rastreabilidade, né? E isso vai permitir, inclusive, que você envolva isso um processo de sustentabilidade, de você saber se o produto foi descartado, como é que ele foi descartado, esse tipo de coisa. Também a parte de segurança de marca, né, que é uma garantia que você tem a partir do uso da tecnologia de RFID, você consegue, inclusive, garantir que o seu produto não está sendo pirateado, né? No caso Sim. do Mensageiro dos Sonhos, acabar tendo gente produzindo peças com a sua marca, né? Ou até a questão de experiência do cliente, você também oferecer algum tipo de informação adicional para o seu consumidor até, né? O consumidor final. Vocês têm alguma... Vocês já estão vislumbrando esse tipo de utilização? Como é que está sendo isso? Algumas coisas, sim. A gente consegue com a RFID ter a rastreabilidade a nível item, né? Cada item tem sua identidade, seu ID próprio, que é o que beneficia também a parte da GS1 lá. E através disso a gente consegue entender e saber se a rastreabilidade toda, fazendo essa rastreabilidade toda, se aquilo ocorreu da forma como deveria nos processos que a gente vem tomando consciência, né? Então é algo que realmente nos traz essa identificação a esse nível. Quanto à parte de projetos, a gente tem dois projetos em andamento, saindo aí do forno para começar a tocar uma parte prática dele, que é uma integração com a Audaces, e a parte de identificação do RFID através da entrada nos rolos de matéria-prima. Então, a nível rolo, a gente ter a etiqueta de identificação lá daquele produto, saber onde está, o peso, tudo certinho, apesar que a gente tem esse controle, mas a um nível mais detalhado e mais acurado ainda, né? Essa informação. A parte da Audaces, que a gente já é um parceiro com eles de desenvolvimento, onde até a gente foi a primeira empresa no Brasil a criar o projeto de eliminar a plotagem da mesa de infesto e criar a parte de etiquetagem na parte da saída da máquina de corte, na esteira de saída. Então, a gente desenvolveu isso com eles aqui e aperfeiçoou isso com eles, onde fizeram com outras empresas também, mas fomos a primeira a dar esse start, essa necessidade, né? E em cima disso, a gente quer evoluir esse processo dessa etiqueta que sai das partes identificadas para as nossas oficinas de costura, trazer a informação via RFID. Então, ali eu conseguir rastrear ela através, aí, claro, usando a parceria com a ITAG, que é muito mais viável do que o próprio fazer por dentro de um RP. A gente sabe, às vezes, de algumas limitações, né, que ele nos mantém, mas isso já está em desenvolvimento, onde a gente consegue rastrear a nível parte lá naquela oficina de costura, naquela facção, se todas as partes estão completas, se o motorista lá descarregou tudo certinho, se está tudo ok. Então, é algo que nos traz cada vez mais qualidade de serviço e confiabilidade naquilo que a gente está falando e buscando, né? Então, enfim, é algo que é o próximo passo nosso aí de desenvolvimento, que já está começando a sair alguns testes para a gente implantar a tecnologia nessa parte, né? Então, basicamente, eu teria rastreabilidade na cadeia, vai se fechando, né? Tenho lá na parte final do produto, quando entra para o estoque e faz a saída, quanto à parte agora de entrada, na entrada da matéria-prima, e também já na saída da parte dos rolos, da sala de corte, né? Das partes ali que foram cortadas. Então, é algo que vai suprir toda essa demanda e de formação a nível item, né? Peça agora. Que bacana, Fagner. Olha, é um excelente projeto, bem maduro, e a disponibilidade que você abre de outras empresas investigarem o uso da tecnologia aí junto com você, entenderem o seu caso, né, e aprenderem o uso dessa tecnologia é uma coisa muito interessante. Eu acho que certamente vai te beneficiar de uma forma até indireta, porque no final das contas
mais empresas utilizando, os preços das tags, dos equipamentos se tornam mais baratos, né? Um aumento de. Populariza, né? Exatamente, Cada né? vez mais. Aumento de E era escala. algo até importante mencionar, né? Era algo assim que no começo era muito caro, né? E todo mundo tem essa impressão que o RFID, a implantação, toda a tecnologia é muito cara, vai ter um custo muito alto, porque às vezes se limita a olhar, enfim, alguns pontos que hardware é caro e que a etiqueta é cara. Mas tu Sim. vai implantar isso no processo e tu vê o ganho que isso vai ter em termos de produção e benefícios e qualidade, evitando retrabalhos e reprocessos, vai ver que isso no fim está se tornando mais barato do que aquele custo lá daquela pessoa bipando as peças, do que eu tendo que, às vezes, por exemplo, nesse projeto da facção ali, das oficinas de costura, de eu ter entregue lá o motorista entregou um pacote faltando, dele ter que voltar, entregar, o custo combustível, hora pessoa, enfim, todo esse trâmite, se tu vê, e se paga. A tecnologia, no fim, se torna isso algo que não é caro, e se torna barato no processo, e tu consegue ter mais agilidade, mais eficiência e mais qualidade naquilo que tu estás oferecendo, né? Como serviço, como produto, enfim. Muito bom. E é isso mesmo, Fagner. Na verdade, tem estudos já que eu tenho contato desde 2012 com esses estudos que foram realizados, vendo, por exemplo, comparando código de barras com o uso das tags de RFID. O que acontece é que quando você vai fazer a contagem, né, a bipagem, como você fala, que é a leitura por código de barras, ela é um processo Sim. manual. Ela é lento, cheio de erros, né? Para você ter ideia, os códigos de barras, o índice de acerto de uma contagem de inventário acima de 600 peças é alguma coisa em torno de 68, 70%, né? O índice de acerto. Porque às vezes a pessoa está lá contando e está conversando com a outra, ela já começa a entrar naquele processo de tédio, né? Do trabalho cansativo, né? Cansativo por ser repetitivo, né? Então ela está lá Sim. conversando, de uma hora ela não sabe se ela contou aquilo, ela já leu aquele produto, ela lê de novo, né? Ou então Ou passa ela um joga sem esse ler. produto sem bipar na caixa, né? E aí vai aquele Exatamente. item a mais para o cliente, né? Joga para o lado um que ela não leu, e assim vai, entendeu? Então, esse processo manual, ele é cheio de falhas. E a outra coisa é que quando você faz a leitura por RFID, você consegue ler o que está dentro das caixas. Você não precisa desmontar uma caixa. Então, você é Exatamente. capaz de levantar informações até da onde você não consegue um mecanismo que exija uma visada, né? Uma localização visual, né? Então, isso é um dos ganhos importantes da RFID. Então, esse processo todo que você está implementando aí, que é uma coisa extremamente eficiente, deve inclusive impactar as empresas ao redor de você, né? As empresas que você fornece e de quem você compra também, né? Você já está sentindo isso? Sim, tem os benefícios, mas falando da parte das multimarcas, os lojistas para quem a gente vende, por exemplo, né, a parte B2B, é algo que estão querendo utilizar isso já para eles também, se beneficiar dessa parte, dessa etiqueta que já existe, para eles reaproveitarem e fazerem a leitura dos seus produtos na loja. Quanto ao PL, alguns ainda são resistentes. Então, pelo volume, às vezes, de milhões de peças em estoque, tudo que tem, é algo que, por mais que a gente mostre e quer mostrar para eles todo o benefício que aquilo tem, que vai trazer, que muitos conhecem, mas o custo de implantação para eles, eles olham muito assim, vou mudar milhões de peças de estoque, o trabalho de etiqueta, de balanço até fazer tudo isso, é muito alto. Então eles olham só por esse viés. E aí, no fim, se tornam um pouco mais resistentes. Mas alguns já estão criando setores, onde eles fazem essa leitura já daqueles itens que estão recebendo, no nosso caso, via portal, via RFID, né, via um leitor ou coletor de dados, para realmente facilitar e tirar essa mão de obra manual deles, de conferência de caixas, de quantidades e tudo mais. Então, é algo que, aos poucos, para o PL, mais lento, mas eu acredito que logo a grande maioria vai estar já aderindo a essa tecnologia, tem muitos movimentos em alguns, né, mas na parte prática a gente vê essa lentidão. E quanto às multimarcas e lojas, a gente vê as lojas um pouquinho maiores vindo atrás e querendo se beneficiar dessa tecnologia também, né, de implantar esse processo, visto que é muito simples de fazer, né? Hoje a grande maioria dos sistemas
tenha lá a parte para integrar um leitor de RFID. Então, ajuda bastante. Muito bom. Fagner, olha, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, pela lição, pelos aprendizados que você compartilhou. Isso tudo é muito importante para o mercado. Eu fico muito agradecido quando as empresas se dispõem a falar, né? Um executivo como você, que é um profissional que tem um conhecimento super amplo, compartilhar esses conhecimentos e explicar para as pessoas os ganhos que elas podem ter, isso tudo faz o mercado brasileiro evoluir, faz com que a gente tenha competitividade, inclusive internacional. Isso tudo é bom para todos nós. Eu acho que muito obrigado e parabéns aí pelo que você tem feito. Agradeço a oportunidade aí, se precisar, quiser passar meu contato, quem precisar, a gente está sempre de portas abertas, como a gente mencionou, para explicar, conhecer um pouquinho. É algo que para a gente é simples, é o nosso dia a dia. A gente não vê grandes complexibilidades nesses processos, mas é algo que a gente sempre está aberto a trocar informação e se ajudar, né? Se apoiar. Acho que tem que virar uma rede, né? Uma cadeia onde todos se ajudam e essa troca de informações vai beneficiar tanto nós que às vezes a gente está passando um conhecimento, quanto essa pessoa que está vindo, que tem lá um processo simples que às vezes a gente nem enxergou, está complementando algo aqui que para a gente está na dificuldade de entender, né? Então, essa visão fora, essa parceria, esse contato é muito positivo e a gente sempre está muito aberto quanto a isso, né? Então, estamos aí, às ordens. De bom. Até a próxima. Até a próxima.